que vai começar a gravação. Começamos. Então, vamos voltar aqui à apresentação do nosso planejamento. Então, olha só, nós vamos ter 10 semanas, igual ao primeiro trimestre, tá bom? E vamos ter semanas alternadas também, igualmente ao primeiro. Então, vamos ter uma semana de aula e uma semana de reforço. A disciplina de dietoterapia começa com a semana de reforço, que é essa aula de hoje, tá bom? Então, eu coloquei revisão de conteúdo, mas não vou fazer revisão, vou apresentar o PPT. E acho que a gente trabalhou bem esses conteúdos que a gente viu, né? Principalmente porque a última aula eu fiz uma revisão de todo o trimestre. Coloquei aqui, como vocês podem observar, a videoconferência no Meet. Por quê? Eu estou estudando a possibilidade de voltar a dar aulas no Meet. Nada contra o Microsoft Teams, mas eu acho o Meet mais prático, mais fácil, né, de salvar as aulas, de baixar e etc. E no Teams eu estou achando um pouco chato. Mas não é uma decisão ainda definitiva. Eu vou esperar encerrar essa semana, vou dar uma estudada na segunda-feira, fazer uns testes. Se a gente voltar para o Meet, a nossa sala está lá, né? Não fechei a sala. Aí eu aviso vocês, óbvio, mando o link novamente e a gente volta a ter aula no Meet, tá bom? Mas não é ainda uma decisão 100%, é só uma possibilidade, e está aqui. Então, ficou definido numa instrução normativa que a gente tem que dar a atividade avaliativa quando a gente der naquela aula que a gente está ministrando. Então, já vou adiantando que na disciplina Geto 2, como na maioria das outras disciplinas que eu dou, eu vou dar, no máximo, 4 atividades avaliativas. E na disciplina Dietoterapia 2, se eu não me engano, eu vou dar 3 somente. E aí, assim, para tentar ajudar vocês, a palavra ajudar soa como se fosse uma coisa de pena, né? E não é isso, não. Para tentar ser mais justo, mais coerente, né? E assim, mais humano, a professora Fernanda e eu, a gente decidiu dar atividades em comum. A princípio, a gente vai dar uma atividade. Mas, assim, eu estou estudando junto com a Fernanda, a gente está tentando sentar juntas para tentar dar pelo menos 2 atividades juntas. Porque aí, quando vocês fizerem a atividade que ela propor, a minha parte vai estar nela também, e vice-versa, e aí vocês reduzem a carga de atividades ao meio, né? Então, pensando na minha disciplina e na dela, se eu tenho 3 da minha, vamos supor que tenha 3 da dela, eu não sei. Ao invés de vocês fazerem 6, né? 2 aí a gente divide, né? 4 a gente divide por 2. Então, fica 2 em comum, uma minha e uma dela, aí vocês fazem 3, ok? Então, reduz o número de atividades. Eu espero que isso seja positivo para vocês. E eu, assim, prometo que a gente vai tentar também. Não é pirar, né? Ah, porque tá dando 2, vamos dar atividade dobrada, atividade gigante. Nós vamos conversar bastante para chegar num denominador comum, tá? Fernando fica me zoando, falando que eu sou muito mãe de vocês, que eu dou muita chance, mas assim, não no sentido de desmerecer vocês, claro, ela nunca faria isso. Mas é porque realmente a gente está vivendo um período muito atípico, e aí às vezes a gente tem que reconsiderar algumas coisas, né? Porque não são só vocês que estão passando por esse período, acho que é todo mundo. Então, a gente tem que pensar que a gente não está bem também, então que em vocês essa situação está um pouco pior. Então, nós não decidimos ainda que tipo de atividade vamos fazer, porque temos que sentar para também não dar uma besteira, né? Mas a gente já decidiu que nós vamos trabalhar os conteúdos de obesidade juntas, né, na atividade, e talvez de neoplasia, que vocês veriam no terceiro trimestre, mas que eu puxei para esse agora, para eu conseguir fazer uma atividade em paralelo com a Fernanda, com a disciplina que ela ministra, né? Não dá, quer dizer, não é que não dá. A gente, como é a primeira vez que a gente vai fazer isso, a gente ainda não propôs outros professores do terceiro ano para fazer em conjunto. Que também dá um pouco de trabalho, né? Organizar todos os calendários e tal. Mas eu acho que, começando com a gente, quem sabe isso vira uma prática para o terceiro trimestre e a gente consiga evoluir nesse período. Então, semana que vem, a gente vai começar a estudar a obesidade, né?
Aí eu vou sentar com a Fernanda para a gente ver como que vai ser a condução dessa disciplina. Aí a parte de epidemiologia eu vou tirar, porque ela vai dar, né, alguma coisa de epidemiologia, ou vou falar rapidamente, assim. Então, nós vamos tentar adequar para que fique melhor para vocês. E é aquele mesmo formato de aula que aula síncrona, né, que foi uma coisa que a maioria dos estudantes pediu, né, pediu para ter aula gravada. E aí não tem atividade avaliativa por enquanto. Depois a gente vai ter a semana de reforço, né, sem atividade avaliativa, no dia 30 de outubro, e dia 6 de novembro, se eu não me engano, eu tenho que acertar isso com a Fernanda, que eu mandei para ela o planejamento e a gente não consolidou uma data, mas eu acho que é em novembro, ou dia 6, ou enfim, ou na outra semana, a gente vai ter uma atividade avaliativa relativa a esse conteúdo de obesidade, e lá na disciplina da Fernanda, relativo ao conteúdo dela de saúde coletiva. Né? Então, vai ser uma atividade só, que a gente vai trabalhar os dois tópicos. Pode ser um estudo de caso, né? Que aí eu entro com a parte clínica, ela entra com os dados epidemiológicos, com os estudos. A gente pode fazer, de repente, uma prova, mas eu acho que não vai ser. Vai ser alguma coisa mais prática, né? Mas aí vai ser uma atividade valendo para as duas disciplinas. Né? Mas, claro, assim, cada um vai corrigir sua parte, aí cada um vai dar a nota que acha, que julga correta naquele tópico ali, daquele conteúdo. No dia 13 de novembro, a gente vai ter outra aula de reforço. E no dia 20 de novembro, a gente começa a estudar neoplasias, né? Que são as tumorações, né? As crescimentos de tumores, né? De agrupamentos celulares. E aí a gente tem neoplasias benignas, né? Que são os tumores benignos, que não tem maiores complicações de saúde. E aí a gente tem os cânceres, né? Que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos tem algum caso na família, ou próximo, né? Enfim. E aí nós vamos começar a falar sobre esses tumores, principalmente os cancerígenos, né? E a relação do ambiente com esses tumores. E aí, nesse ponto, a dieta tem uma relação muito importante. Então, vou decidir com a Fernanda, mas acredito que a gente deu um enfoque aí nesses tumores que tem uma ligação mais estreita, né, mais direta com a alimentação do paciente, como um tumor de estômago, né, um tumor de intestino, entre outras coisas. Consumo de embutidos e defumados, né, a gente pode trabalhar isso também, que são carcinogênicos, né, e a gente tem um consumo exagerado na população brasileira de mortadela, presunto, calabresa, bacon, né, coisa que há poucos anos muita gente não sabia que era cancerígeno, e é. Então, a gente vai tentar desenvolver um trabalho legal para que seja prazeroso para vocês também desenvolver essa atividade. E aí, no dia 27 de novembro, reforço sem atividade avaliativa, e provavelmente não está definida, porque eu e a Fernanda, a gente tem que alinhar isso ainda. No dia 4 de dezembro, a gente tem uma atividade avaliativa relativa a esse conteúdo, tá? De neoplasias. Uma atividade em conjunto. Aí, 11 de dezembro, a gente tem reforço, e no dia 18, que é a última aula, né, do trimestre, liberando o Natal, a gente tem o conteúdo de insuficiência renal, tá? E aí eu preciso dar uma atividade avaliativa, porque senão as duas que vocês vão fazer vão valer 17,5 cada um. E aí não é interessante, né? Não vi a questão da pontuação com a Fernanda ainda, mas assim, vou ver como que vai ficar a, né, para eu depois decidir a minha aqui. Mas se ela topar também, se a gente conseguir, que não é muito fácil, né? Pensar em atividades diferentes, que envolvam vocês, a gente faz uma terceira juntas, né? Porque aí diminui pela metade mesmo o número de atividades que vocês fariam nas duas disciplinas. Mas é uma conversa ainda que a gente tem que ter, e a gente ainda não sentou para falar isso, mas a princípio a gente vai ter uma em comum, tá batalhando para ter a segunda, sobre neoplasias,
e nós vamos tentar ter a terceira aí, vamos ver se conseguiremos, para que isso fique bom, principalmente para vocês. Resumindo, vai ser aquele esquema anterior, né? A pontuação vai ficar um pouco mais elevada, no caso da minha disciplina, porque dividindo aí por 3, vai dar em torno de 11,6 cada avaliação, cada, né, atividade avaliativa, mas também se a gente diminuir para 5, 6 pontos, a gente faz aí de 5 a 6 atividades, ou mais, né? Porque são 35 pontos esse trimestre. Então, às vezes parece que é muito ponto, mas o que a gente está tentando priorizar, de acordo com a demanda de vocês, é diminuir a sobrecarga, né? Diminuir a quantidade de coisas que vocês terão que fazer. Tá aí tudo agendado, né? Enfim, o agendamento não muda, eu pelo menos estou fazendo da maneira correta, então aparece no calendário para vocês. Então, agora eu queria saber de vocês o que vocês têm a sugerir de mudança para esse PPT. Emily, você está falando que seria estudo de caso, que ela falou, né? Ela falou comigo também que a gente poderia fazer um estudo de caso. Mas é que para não ficar 2 estudos de caso, a gente está pensando o que a gente pode trabalhar para ficar diferente, né? Então, assim, se a gente fizer 2 atividades em conjunto mesmo. E aí eu tenho que entender o que ela vai dar na disciplina dela, para eu também ter umas ideias. Porque na minha eu tenho ideias tranquilas, né? Na dela, que eu não sei mais ou menos o que ela está trabalhando. Mas a gente vai conversar isso mais a miúdo semana que vem, depois que a gente entregar o material impresso, né? Que a gente está nessa luta aí de produzir material impresso para a galera que não tem internet. E aí, Kevin, que bom, então, que vocês acharam bom, mas assim, eu peço que vocês deem sugestões, assim, o que vocês querem, o que não querem de jeito nenhum, mas já vou adiantando também, né? Não tem muito como fugir desse modelo. Você dá um questionário lá no Moodle, que aí exige por mais que pareça que não, mas eu acho que exige mais tempo e atenção do aluno do que fazer um trabalho. Ou você dá um estudo dirigido, ou dá um trabalho prático, ou dá um vídeo, né? Que eu não estou querendo dar isso para o terceiro ano, que vocês estão bem sobrecarregados e estressados, né? Normal que isso aconteça. Então, a gente não está dando para a gente fugir muito de algumas alternativas, não. Para o primeiro e para o segundo é diferente, né? Eles estão com a mente um pouquinho menos cansada e um pouquinho só mais tranquila. Agora, o terceiro ano está bem puxado. Assim, confesso que eu estou meio perdida, assim, como é que eu posso colaborar com vocês de uma forma também que eu respeite vocês, né? Porque eu chegar aqui e dar ponto de qualquer maneira é um desrespeito, assim. Eu posso até fazer uma correção mais tranquila, mas eu acho que algumas coisas acho que são bem injustas, né? Acho que tem que ser o preto no branco mesmo. Embora eu nem sei se essa expressão é racista, agora que eu falei, mas enfim, tem que ser atitudes bem sinceras, né? De ambas as partes. Pois é, não sei quais são as outras opções, Kevin. Mas assim, a questão é essa, esse é o nosso planejamento. A Fernanda e eu vamos sentar, né, para a gente ver o que a gente pode fazer. Eu queria, da nutrição, quem mais dá aula para vocês? A Sidlene, o João não, né? A Sidlene, agora eu buguei, não lembro, acho que é Denise, mas é projetos, né? Outra vibe, não tem nada a ver, não dá para a gente interagir. Não estou lembrando, pensando se a gente poderia agregar mais uma pessoa, né, no intuito de tentar fazer alguma coisa em conjunto. Mas eu não tô conseguindo visualizar aqui, não. Acho que Margarida, né, da aula, eu não lembro. Não, a Margarida não dá, não. Ela é só orientadora do meu projeto mesmo, mas ela não dá aula, não. Então, aqui é eu, Fernanda, Sidilene, Denise. Só, da nutrição, só, né? Aham. Ah, tá. Então, aí tá. Bom, enfim, só nós, né? A gente pode tentar ver com a Sidilene, mas não estou sabendo também que ela está trabalhando em ética.
e não sei também como que a gente encaixaria ética ou bioética ou alguma coisa. De repente, em obesidade, se ela estivesse trabalhando em alguma questão de ética profissional, a gente poderia falar em gordofobia, né? Não sei, vou ver com a Sidilene também, quem sabe, né? Vou falar com a Fernanda, ver o que ela está trabalhando e ver se isso é possível. Que se ela estiver trabalhando aquela questão daquele jantar, não, isso aí em projetos, ou é em ética também. Agora eu estou meio perdida. Acho que é no segundo ano isso, né? Me ocorreu aqui que a gente poderia ver Não, assim. é porque ela dá duas disciplinas, ética e eventos. Essa aí dos jantares, das coisas, é o eventos. Entendeu? Uhum. Em ética, vocês têm uma ideia do que ela vai trabalhar agora nesse segundo trimestre? Ela passou para a gente já um trabalho que é ética, por exemplo, ética na escola, ética no trabalho, ética na religião. Aí vai ser em grupo e a gente vai, tipo, apresentar um seminário, sabe? Ah, tá. Não, beleza. Então, assim, já está definida a parte dela também. A gente chegar agora e querer sentar na janela do trem não dá, né? Atrapalha demais, até ela e vocês, deixa vocês confusos. Mas vamos então começar aqui comigo e com a Fernanda e vamos ver se dá certo, né? Eu acho que vai rolar, assim, a gente está conversando de uma maneira muito tranquila e afinada, e a gente só não fez isso no outro trimestre, porque realmente foi uma ideia que eu lancei lá na nutrição, a gente estava discutindo PPT, e eu falei, nossa, a gente comeu mosca, né? A gente devia ter feito alguns trabalhos em conjunto para diminuir a carga de atividades. Mas aí já estava no andamento da coisa, e realmente esse período de aula online está sendo aprendizado para a gente também, né? De se reinventar, de se adequar a algumas coisas. Então a gente tinha que ver qual era para depois propor mudanças, né? Então, até peço desculpas se o planejamento anterior ficou muito sobrecarregado. Eu até tentei diminuir ele ao máximo, né? No final, eu fui lá fazendo uns desdobramentos lá para poder não ficar sem nota, né? Para vocês. Dividir o trabalho, inclusive o último trabalho, em dois, né? Por isso que está lá com a nota de 9 pontos e 6 pontos, mas para também não aumentar a carga de trabalho no final para vocês. E aí agora vamos trabalhar, entendo as questões, né, de muita gente que trabalha, que tem atividades pessoais e tudo, mas assim, tentem vir às aulas, porque por mais que pareça que não é importante, né, algumas disciplinas ou todas, que depois vocês assistam no Moodle, essa rotina de ter um horário para assistir uma aula, seja ela qual for, ela é muito bom do ponto de vista emocional para vocês, né? Porque mantém vocês presos a um compromisso e evita que vocês fiquem meio perdidos. E aí, psicologicamente, isso é muito bom, né? E aí a gente pode ver o que pode ser feito para melhorar, né? Mas, assim, tendo em vista que todo e qualquer professor só vai melhorar à medida... a gente é meio que automático. Quando a gente tem respostas positivas, e até que em alguns aspectos de alguns alunos no terceiro ano tem muitas respostas positivas, algumas até inesperadas, a gente acaba se empolgando mais para melhorar aquilo que a gente está fazendo. É natural do ser humano. Vocês também acabam percebendo isso e respondendo de maneira mais positiva quando a disciplina está favorável também, né? Está interessante e tudo. Então, assim, vamos tentar trabalhar em conjunto, vamos tentar manter o nosso emocional equilibrado e vamos chegar ao dia 18 de dezembro com o mínimo de sanidade, né? Com o mínimo de cansaço físico e emocional, para a gente dar uma repousada aí nesse final de ano e voltar em janeiro com mais gás, né? Eu queria dizer que em janeiro a gente voltaria presencialmente, porque nós teríamos vacina, mas pelo andar da carruagem, em janeiro a gente não volta presencialmente, não. Quer dizer, eu acho, né? Só se o governo federal fizer uma loucura e colocar todos nós em sala de aula, mesmo com a iminência da pandemia e a ausência da vacina. Mas, assim, vamos seguir adiante e esperar que, pelo menos até o final do terceiro trimestre, a gente consiga se ver pessoalmente, consiga ter aulas lá no prédio 1, né? Que eu acredito que todos nós estamos com saudade, e consigamos formar, né, vocês da melhor maneira possível, né?
não é uma coisa que depende de nós, nem professores e servidores, nem de vocês, alunos. Infelizmente, nós somos jogados nessa situação, independente da nossa vontade, mas agora a gente tem que tentar fazer o melhor, tá? E assim, que vocês já sabem disso, mas eu não custa reforçar. Qualquer questão que vocês queiram tratar, por exemplo, Márcia, não dá esses vídeos muito longos, apesar de que eu tento não dar vídeos muito longos. Ou então, assim, Márcia, vamos mudar essa avaliação, a gente senta, eu, a Fernanda e vocês, vamos fazer de uma maneira diferente. Eu acho que vai ficar um pouco pesado para a gente. A gente precisa dessa opinião de vocês também, porque para a gente, né, é um pouco clichê, mas é quase que aquela vibe, assim, de que a gente acha que só tem a nossa disciplina, né? E a gente sempre acha que vocês dão conta. Realmente, eu acho que vocês dão conta, sim, mas acho que o custo emocional disso agora é um pouco maior, né, do que quando a gente está em sala de aula. E aí eu peço a opinião de vocês, quem não quiser se manifestar agora, se lembrar de alguma coisa depois também, olha, queria que você incluísse isso no planejamento. E aí, assim, eu já deixo até como atividade de casa para vocês, assim, pensem, já que vocês sabem que a gente vai estudar insuficiência renal. Insuficiência renal diz respeito à hemodiálise, diálise peritoneal, aquelas pessoas que têm problema nos rins, que tem que filtrar o sangue em máquinas. Então, pensem em coisas que vocês queiram saber sobre insuficiência renal, curiosidades. Né? Eu quero que vocês me respondam que tipo de curiosidade que vocês querem saber. Sobre obesidade também, vocês podem pensar. Né? Por exemplo, eu até falei de um tema aqui, explicando sobre gordofobia, né? Que é uma coisa que tem muito mais a ver com a questão social e emocional do que com a questão técnica da nutrição propriamente dita, mas está interligado, né? Então, talvez vocês tenham mais curiosidade de saber também sobre isso, né? Até que ponto que a obesidade ela é um problema de saúde pública e até que ponto que a gente se utiliza dessa questão para discriminar os indivíduos que são gordos, com sobrepeso ou obesos, né? Mas tem outras questões que vocês podem perguntar também. Correlação de obesidade com câncer, enfim, pensem em curiosidades que vocês têm. Em relação a câncer, talvez seja o tema que vocês têm maior curiosidade. Vocês podem me falar ou agora ou depois também o que vocês querem saber de diferente, né? Se tem um tipo de câncer específico que vocês querem estudar, que vocês querem se informar mais sobre ele, né? Se vocês querem saber um pouco mais sobre tratamento, além da questão da dieta, tratamento cirúrgico ou medicamentoso, se vocês querem conhecer a rotina de um paciente que já teve câncer, por exemplo. Aí a gente tem que garimpar, né? Ver se eu acho alguém que eu conheço. Eu até conheço uma pessoa, duas até, próximas a mim, que já tiveram câncer. E aí vocês me retornem, porque aí eu vou tentar, assim, trazer coisas diferentes para que esse conteúdo fique o menos maçante e teórico possível. Ok? Kevin está digitando aí. Ok, então tá. Se vocês não tiverem nenhuma consideração, vou dispensar vocês e aguardar, né, o máximo que for possível de alunos na aula da semana que vem para a gente começar a estudar a obesidade. Beleza? Então tá. Então, bom dia para vocês. Kevin está digitando, vou aguardar, tranquilo. E a gente se vê na próxima semana. Beijo, Alana, beijos. Bom dia, abraço para todo mundo e tenha um bom final de semana, ok? Ô, Emily, desculpa, outro dia você veio aqui em casa, eu esqueci de fazer o bolo de limão com chia, mas eu juro para você que eu vou fazer. Sei que dia, né? Até eu tô querendo fazer esse bolo lá em casa agora, porque a minha mãe, né, agora ela até vocês formarem, eu tenho que fazer. Mas eu vou fazer essa semana, agora eu tenho um objetivo, que eu fiz tantos bolos esses dias e não vou fazer esse. Pois estou aguardando. Vou fazer e vou pedir a Thaís, a Lara, para avisar quem estiver em São João pode vir aqui pegar um pedaço. Nó, que delícia. Vou demais.
Então tá. Oi, gente, bom dia para vocês. E Beijo. eu vou, assim que eu definir tudo com a Fernanda, eu coloco o planejamento lá no Moodle, tá bom? Eu vou tentar fazer, Yasmin. Se estiver aqui em São João, você pode vir pegar seu pedaço, tá bom? Ok, você me fala o dia que você vai vir, que eu tento fazer próximo, né? Para ele não ficar velho. Beijo para vocês, bom dia.